Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E o tema desta manhã é a lei do Senhor. Semana passada nós falamos sobre o centro das Escrituras. E falamos sobre a razão da Escritura. Porque Deus inspirou homens a escrever as Escrituras. Hoje eu quero falar sobre a lei do Senhor. E meu intuito é que você tenha uma visão diferente. Porque, na maioria das vezes, quando a gente ouve a palavra lei, imediatamente esta palavra traz para nós um sentimento ruim. E não sem razão. O apóstolo Paulo diz que não se promulga lei para os justos. Você vai em qualquer país, não existe uma lei que determina, por exemplo, assim, você precisa ser generoso 3 vezes por dia. Na verdade, já encontraram uma lei assim? Né? Ao encontrar uma senhora idosa, ajude a atravessar a rua. Não tem nenhuma lei assim. Porque esta lei já está dentro de nós. Nossa consciência, nossa humanidade. A lei, ela vem de alguma maneira para tornar possível a convivência humana. E para tornar a convivência humana possível, a lei precisa estabelecer limites. E quando ela estabelece limites, a lei não tem em vista o bom, a lei não tem em vista o justo, a lei não tem em vista o generoso, a lei não tem em vista o honesto, a lei tem em vista o mal, o injusto, o desonesto. Percebam? Então, quando a gente fala de lei, imediatamente nós somos levados a ter, às vezes, uma visão de aversão, de resistência. Lei me assusta. E a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita. Abra sua Bíblia em Salmo 19. Este é um salmo riquíssimo. Eu vou ler dos versos 7 até o verso 11. Quando o salmista faz um elogio à lei do Senhor. Salmo 19, verso 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. E as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Agora se salta 100 salmos, vamos lá para o 119. Salmo 119 é um salmo curioso. Ele está dividido em 22 partes. E estas partes, cada uma delas começa com uma letra do alfabeto hebraico. Em outras palavras, o salmista está elogiando, exaltando a lei do Senhor com todas as letras possíveis. Cada parte forma esse acróstico sobre a lei do Senhor. Eu vou ler apenas os primeiros 3 versículos. Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Amém? Como eu disse, a minha intenção é que ao sair daqui nesta manhã, você tenha uma visão diferente da lei do Senhor. Que você passe a ver a lei do Senhor como o salmista vê. Que você passe a ver a lei do Senhor como Jesus a ver. E quando nós, às vezes, lemos textos como esse,
nós somos levados a pensar o que há de errado em minha maneira de ver a lei do Senhor, porque quando eu leio esses salmos, eu percebo que a visão, a maneira de enxergar a lei do salmista é uma visão positiva. Ele vê a lei como agradável, boa, como desejável, perfeita, justa, santa. E Paulo diz, sim, a lei é perfeita, justa e santa. O problema não está na lei, o problema está em mim. Então, como eu olho, como eu encaro a lei do Senhor, isso evidentemente vai interferir em minha maneira como eu me relaciono com o Deus da lei. O Deus que está por trás da assim chamada lei do Senhor. Poderíamos ilustrar da seguinte maneira. Imagina que tenhamos um pai que tem 2 filhos. E um filho que conhece o pai, sabe que o pai ama esses filhos. E esse filho, quando o pai diz assim, meu filho, à noite, eu gostaria que você tomasse precaução, ao sair, você pudesse sempre estar com uma lanterna em suas mãos, ao transitar pela estrada, leve uma lanterna, ligue a lanterna, porque às vezes surge um veículo, às vezes uma carroça, não sei, e pode bater em você, machucar você. E se você tiver uma lanterna, então isso vai sinalizar aqui em meio a essa situação de risco e de escuridão. Isso preservará a sua vida. Filho, tudo bem, pai, quando eu sair de casa eu levarei uma lanterna. O filho entende que esta lei que o pai está dando a ele, essa instrução, essa dica, é na verdade algo que ele precisa fazer e tem a ver com o seu bem-estar. Mas imaginemos que este mesmo pai tem outro filho, e esse outro filho não conhece tanto o pai, ou tem uma visão distorcida do pai. Se o pai diz para ele assim, filho, use chinelo. Eu não vou usar chinelo. Por que você quer que eu use chinelo? Que inferno. Minha mãe dizia para mim assim, filho, use chinelo. Aí eu descobri uma utilidade do chinelo. Quando você tem um chinelo e você pisa em cima de um prego, pelo menos um tanto assim não entra no seu pé. Olha que vantagem tremenda. Meu pai era pedreiro, né? E às vezes tinha madeiras em casa com pregos. E quando eu estava com chinelo, meu pé foi poupado um tanto assim. E quando eu estava sem chinelo, realmente não foi poupado. Então, a minha mãe falava, use chinelo. Eu não usava chinelo. Realmente as coisas não saíam como eu queria ou ela queria que fosse. Assim, a nossa visão em relação à lei tem que passar, e evidentemente passa, pela nossa visão em relação ao Deus da lei, ao Pai. Quantas vezes nós como filhos, às vezes numa fase da vida, questionamos as determinações da casa, quando o pai ou a mãe diz, olha, façam isso, não façam aquilo, cuidado com isso, não tente fazer dessa maneira, vai quebrar, vai machucar, vai ser ruim. E às vezes a gente resiste a isso, e ao resistir em relação a isso, nós caímos nos erros e cometemos os erros que não deveríamos cometer e sofremos por causa disso. Quando o pai estabelece um limite, é porque o pai quer o melhor para você. Se de fato este pai te ama, e Deus te ama. Então, se Deus estabelece um limite, é porque aquele limite é algo benéfico para você. Quando ele diz assim, não matarás, é porque Deus sabe que se você matar, sua vida nunca mais será a mesma. Se ele diz para você não mentir, é porque ele sabe que existe um valor, que existe algo bom na verdade. Consequentemente, não existe nenhum valor, não existe nada bom na mentira, porque a mentira escraviza. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Assim, quando eu
olho para o pai, que é o pai da lei, eu digo, a lei não pode ser ruim se ela procede do Deus bom. E essa é a visão do salmista. Ele exalta a lei do Senhor porque esta lei é do Senhor. Porque procede de um Deus de coração bom. Consequentemente, esta lei não pode ser ruim. Confesso que por algum tempo tentei entender essas coisas e me preocupava porque eu não conseguia pensar como a lei é perfeita, é boa, agradável, se ela às vezes vem de encontro ao que eu acho, na minha opinião, na minha ignorância humana, que é bom para mim. Aquilo me desafia, e aí eu fui levado a pensar como o salmista podia estar convencido de que a lei era boa, perfeita, justa, agradável. Eu descobri que o salmista conhecia Deus como eu não conhecia. E na medida em que você vai conhecendo a Deus, você percebe que a lei de Deus expressa o caráter de Deus, e por isso ela é boa. Mas teve um homem que também conhecia Deus, e ele chamava Tomás de Aquino. Ele viveu no século XIII, ele era um frade católico da Ordem dos Pregadores Italianos, e ele escreveu um tratado sobre as leis. Tomás de Aquino fala sobre 5 tipos de leis, no seu tratado sobre as leis. Eu vou propositalmente ignorar 2 delas e considerar apenas 3. Tomás de Aquino fala que a lei do Senhor, ela precisa ser encarada em 3 perspectivas. 5 ele fala, mas eu quero ressaltar 3. Lei natural, lei antiga, lei eterna. Lei natural, lei antiga, lei eterna. Vamos olhar cada uma delas na medida em que formos distinguindo-as. Nós vamos perceber que todas elas fazem parte da lei do Senhor. Todavia, existem algumas questões que quando nós lemos a Bíblia, por não distinguir isso, a gente confunde as coisas. E aí então nós temos uma aversão, às vezes, à lei do Senhor, porque não a entendemos como ela nos é apresentada. Vamos nos valer desse gigante que foi Tomás de Aquino. A lei natural. A Bíblia nos fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E ao criar os céus e a terra, Deus criou leis que regem os céus e a terra. Os gregos usam a palavra cosmos para se referir a um mundo, a um universo. E cosmo, de onde vem a palavra cosméticos, é adorno, ordem, beleza. Quando nós olhamos o universo, nós percebemos como as coisas são, as leis que regem o universo, há uma exatidão matemática. Os corpos celestes são regidos por leis precisas, de maneira que hoje nós podemos saber quando vai ter eclipse. E acredite, Tales de Mileto, 500 anos antes de Cristo, previu o eclipse. Porque a mesma lei estava funcionando 500 anos antes de Cristo, já funciona há muito tempo e não mudou. Toda a rotação, toda a translação da Terra, a volta que ela dá ao redor do Sol, a distância que os planetas têm, como essa distância interfere cada um na órbita deles, as estrelas, os quasares, as galáxias. E aqui no mundo, no nosso mundo, a vida é possível porque há leis que regem as coisas. O fogo sempre sobe. Já teve aquela experiência de acender uma vela e virar para baixo? Já viu o que acontece? Ela queima a sua mão porque a lei diz, o fogo sobe e a água desce. E o sólido vai permanecer onde está, a menos que uma força que seja capaz de tirá-lo daquele lugar, retire dali. São leis. A lei da gravidade é específica. Está clara, ninguém vai transgredir a lei da gravidade sem problemas para si. Os animais, eles seguem leis. O animal age sempre daquela maneira, naquela circunstância, porque dentro dele existe um instinto que o leva a isto. O ciclo da larva, o casulo,
a borboleta. A cigarra vai sempre cantar naquela estação, naquele jeito, daquela maneira, e você pode colocar um diapasão, a nota é a mesma. Perceberam que existe uma lei? E Deus fala dessa lei com Jó. Jó estava reclamando com Deus. Aí em Jó 38, Deus aparece para ele e diz: Jó, vamos conversar aqui, rapaz, já que você é um cara tão sábio. Diz para mim, onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas nos céus? Quando eu determinei leis para ela? Quando eu disse ao mar, você vem até aqui, você não passa daqui. Você estava lá, né, Jó? Deus está usando ironia. Jó, você entende como é que o hipopótamo vive? Você sabe como é que o crocodilo do Nilo se alimenta? Você já viu ele fazendo isso? Você consegue amansar ele? Pega ele, leva para sua filha. Põe sua filha para brincar com ele, Jó. Você não sabe de nada, Jó. Existem leis que você ignora. E até hoje a humanidade está perplexa diante de tantas leis que funcionam tão bem. Essas leis são as leis naturais. E Deus colocou as leis no universo, no mundo, nos animais e em nós. Todo o metabolismo nosso segue leis prescritas pelo próprio Deus e são naturais. A lei natural é aquela que não pode ser de outra forma, sempre será a mesma coisa. E nós podemos perceber essa lei natural na natureza, em todos os aspectos. E Paulo vai discursar em Roma, Atos capítulo 17. Ele está no Areópago e está ali ao redor dele filósofos. E ele diz assim: eu observei que vocês têm deuses, mas o Deus que fez os céus e a terra não habita. E não pode ser representado por essas imagens, porque ele estabeleceu limites para os homens. Ele estabeleceu um lugar onde os homens vão viver. E ele estabeleceu verdades, ele disseminou sinais da sua existência para que o homem pudesse buscá-lo, ainda que tateando nessa direção. Ele disse: nós somos aqueles que vivemos e nos movemos nele. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo disse: olha, o que de Deus se pode conhecer está estampado na natureza, toda a sua grandeza, seu poder. Aquilo que é o caráter de Deus está na natureza. As leis estabelecidas ali mostram um caráter perfeito. Mas também, em Romanos, no capítulo 2, os versos 12 a 15, o apóstolo fala sobre um outro aspecto desta lei natural. É a consciência. Romanos capítulo 2, a partir do verso 15. Ele diz que os gentios, quando não possuem lei, eles mostram as exigências da lei gravada em seu coração. E disso dão testemunho também a sua consciência e o pensamento deles, acusando-os ou defendendo-os. E isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos do homem mediante o evangelho de Jesus Cristo. Deus colocou no coração do homem leis, a lei da consciência. Antropólogos fizeram pesquisas pelo mundo todo, encontraram culturas distintas, costumes distintos. Eles encontraram povos que nunca tiveram contato com a civilização ocidental ou mesmo a oriental. E adivinha qual é a descoberta que eles fizeram? Todos os povos têm leis. Não existe um povo que não tenha lei, porque a lei está dentro. Esta lei natural colocada por Deus para tornar a vida humana possível está na consciência daquele homem que estuda em Harvard, em qualquer outra faculdade, e também naquele índio mais isolado lá na selva amazônica que nunca ouviu falar de absolutamente nada disso. Ele sabe que existe certo e errado. Ele sabe de alguma maneira que fazer algumas coisas dentro da sua realidade é certo, fazer outras coisas é errado. Até em comunidades polígamas, um homem podia ter tantas mulheres, ou menos ou mais, mas nunca podia ter a mulher do outro. Eles sabem disso. A consciência está ali, em cada um dos seres humanos. Ali está a lei natural. Esta é a lei de Deus, a lei natural sobre a qual ele vai agir a partir de determinados princípios.
E a lei antiga? Quando Tomás de Aquino fala sobre a lei antiga, ele está falando da lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 4, os versículos 5 a 8. Moisés está discursando ao povo de Israel nas campinas de Moabe. Aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, agora é a nova geração. E olha o que Moisés diz a eles, Deuteronômio 4, a partir do verso 5. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, eles dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o nosso, sempre que invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Moisés precisava de um código de lei que regesse a convivência da nação de Israel na terra prometida. Por 400 anos eles viveram escravos. Escravos seguem leis de outros. Por 400 anos eles obedeceram a lei que não era deles, a lei dos egípcios. Agora eles estão saindo do Egito, estão caminhando para a terra prometida. E Moisés está diante de um grande desafio: formar uma nação. De um monte de escravos, Moisés precisa agora levá-los a se tornar uma nação. E para tornar uma nação, Moisés precisa de leis. E Deus dá a eles leis. Os 10 mandamentos são a base da legislação de Israel, dessa nação que vai entrar para a terra prometida. E porque Deus deu leis a Israel através de Moisés, porque Israel ia entrar na terra prometida, para que eles possuíssem a terra e permanecessem na terra, era absolutamente necessário que eles seguissem as leis de Moisés. E dentro de todas as prescrições, proibições da lei de Moisés, haviam leis de naturezas diferentes. Haviam algumas que podiam ser aplicadas a todas as pessoas, a todos os povos, mas havia algumas específicas a aquela nação. Havia algumas circunstanciais. Por exemplo, quando eles precisavam realizar o ritual da circuncisão, somente israelita poderia circuncidar-se. Era uma prescrição restritiva àquela nação. Quando eles tinham que guardar o sábado, eles guardavam o sábado. Quando precisavam celebrar as festas de lua nova, festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e também a festa das cabanas, a nação celebrava. As outras nações não tinham nada a ver com isso. Quando dizia respeito a não matar, a lei restringia principalmente ao não matar o outro que é próximo, o israelita. Mas não dizia respeito a matar o estrangeiro, matar o que estava invadindo a terra deles. Havia uma espécie de uma concessão para isto. Não deveriam mentir uns para os outros. Deveriam honrar seus pais e sua mãe. E assim por diante. Era um mandamento específico para aquela nação. E havia alguns mandamentos circunstanciais. Por exemplo, se uma pessoa ficasse leprosa, ela deveria fazer um determinado procedimento. A intenção é que aquela pessoa não propagasse essa doença. Algumas diziam respeito a dietas alimentares, não podiam comer esse tipo de animal, aquele outro. A lei de Moisés tinha todo esse colorido. Mas ela é muito específica para aquela nação. E tem um propósito específico: dar a Israel condições de tomar a terra, estabelecer-se na terra e permanecer nela. Por isso a terra deveria ser cultivada 7 anos, descansado 1 ano, e depois mais 7 anos, descansado 1 ano. Como eles não fizeram isso, eles foram expulsos da terra. A cada 50 anos, jubileu, libertação para todos os escravos. Mas você não podia ter um escravo judeu, não podia ter um escravo israelita. Haviam leis que eram circunstanciais, prescritas especificamente para aquela nação. Haviam leis que diziam respeito ao ritual. Construía-se um tabernáculo, vamos matar um animal, esse animal será oferecido para perdão do pecado da nação.
é circunstancial, é ritual, tem todo um procedimento. Só o sacerdote pode matar o animal, só o sacerdote leva o sangue. Se outro fizer, morre. Percebe? A lei de Moisés tem esses aspectos. Quando Jesus veio a este mundo, ele falou assim em Mateus capítulo 23, os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Aqueles homens eram os que interpretavam a lei. Mas a maneira como aqueles homens interpretavam a lei de Moisés acabou se tornando uma forma prejudicial, porque eles passaram a interpretar a lei de Moisés como se a lei de Moisés tivesse sido estabelecida para dar a eles justificação diante de Deus. A lei não justifica. Por que você usa o espelho? Já parou para pensar? Por que você tem espelho na sua casa? Você já usou o espelho para pentear o seu cabelo? Já tentou fazer isso? Não dá certo, né? O espelho diz para você como você está, mas o espelho não é capaz de fazer você ficar diferente do jeito que você está. Se você está com o cabelo desgrenhado, quem tem cabelo, evidentemente, né, gente? Aqui às vezes as pessoas, está discriminando. Sorry. Seu cabelo está desgrenhado. E você então quer pentear o seu cabelo. O espelho vai dizer para você, você está desgrenhado, mas ele não pode fazer mais nada além disso. Ele revela para você a verdade. A lei é o espelho. Mas a lei não é o pente. A lei não te justifica. A lei te condena se você não se adequar a ela. A lei te diz o que é, o que pode ser, você tem que buscar em outras fontes. Então, quando nós lemos a lei do Senhor, ela vai dizer para nós o que nós somos. E a lei tinha essa intenção. Paulo disse, eu não saberia da concupiscência se a lei não dissesse assim, não cobiçarás. Mas como ela diz, não cobiçarás, eu descubro que sou guiado pela concupiscência. Porque ela mexeu comigo. Ela mostrou para mim quem eu sou. A razão de ser da lei de Moisés era uma razão pedagógica. A palavra pedagogia é ensino de criança. Paidia é criança. Então, o ensino de criança, a lei era pedagógica. O evangelho não é pedagógico, o evangelho é andragógico. O evangelho é para ensinar homens, mulheres a se tornarem maduros em Cristo. Jesus é o homem e o evangelho nos ensina a ser homem, mulher, à semelhança de Cristo. A razão de ser da lei de Moisés era para conduzir a nação e prepará-la para a chegada de Cristo. Paulo disse, a lei era como um tutor. Os ricos, naquela época, eles compravam um escravo, geralmente um escravo instruído. E eles pegavam aquele escravo e aquele escravo ensinava os rudimentos para o filho, ensinava as letras, ensinava a matemática, as operações matemáticas, ensinava ao filho alguns princípios elementares da filosofia. Era praticamente como o professor do primário. E aí então, quando o menino chegava mais ou menos à idade de 13 anos, 14 anos, aquele servo, ele levava o menino até um lugar onde estavam os mestres, os filósofos, os pensadores, os geômetras, os astrônomos. E aí então ali ele aprendia sobre as leis políticas, sobre as leis que regem o mundo. E aí ele caminhava para se tornar um homem. A instrução andragógica não era feita pelo escravo. Era feita por homens livres, como Sócrates, Platão e outros mais. Assim que funcionavam as coisas. Cícero e outros pensadores. Então, Jesus Cristo é o mestre. A lei é aquele professor que leva a pessoa em direção a Cristo. A razão de ser da lei de Moisés era prepará-los para a chegada de Cristo, o mestre da lei. Mas a lei não fracassou. Quem fracassou foram os intérpretes da lei. Porque eles, ao invés de se ater ao espírito da lei, eles começaram a interpretar a lei no interesse próprio. Jesus disse, vocês colocam pesados fardos sobre os seus discípulos, mas nem com o dedo mínimo vocês ousam erguer.
Vocês como mosquito engolem camelo. Vocês dizem e não fazem. As pessoas tinham aversão à lei do Senhor, porque tinham aversão ao fariseu e à hipocrisia dele, aversão ao escriba e à mentirada que ele ensinava para justificar seus próprios erros. Eles tinham mais de 360 proibições e 40 permissões no código de lei deles. Para cada coisa permitida, tinha 12 proibidas. Por isso que eles brigaram com Jesus. Os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus falou, olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são maravilhosos, por dentro vocês estão podres. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Exatamente isso. Porque do coração do homem que procede isso, aquilo outro. Esses choques de interpretação mostraram que quem fracassou foram os intérpretes da lei e não a lei. Moisés diz, a lei do Senhor permanece. E é ela que me mostra que eu preciso de Jesus Cristo. Agora falemos sobre a lei eterna. Tomás de Aquino diz que esta é a razão da sabedoria divina. Salmo capítulo 1. O salmista diz que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é o que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta à roda dos zombadores. Feliz é aquele que encontra sua satisfação na lei do Senhor e nesta lei medita dia e noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. O salmista está vinculando a felicidade humana, a plena realização da humanidade de cada um de nós, ao encontrar prazer na lei do Senhor. Esta é a lei eterna. Que Tomás diz assim, esta é a lei que está no coração do próprio Deus. E que Deus compartilha generosamente com sua criação. De maneira muito sutil na lei natural. De maneira mais evidente na lei antiga. Mas de maneira absolutamente límpida e clara na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus disse aos discípulos, não pensem vocês que eu vim anular a lei. Não, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E Jesus Cristo, na sua obediência à lei, ele cumpriu cabalmente cada prescrição da lei do Senhor. Tanto no que diz respeito à lei natural, por se limitar à natureza e ter se tornado homem como nós. E essa ele não poderia transgredir de maneira nenhuma, sem prejuízo para si. Como também a lei de Moisés, porque todos os detalhes da lei de Moisés se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Jesus foi esta encarnação da lei de Deus. Ele viveu a lei, ele cumpriu a lei, para que a obediência dele se tornasse a nossa obediência. Ele não somente cumpriu a lei naquelas prescrições que diziam respeito ao que fazer e ao que não fazer, mas ele cumpriu a lei também no que diz respeito aos rituais. Porque o animal que morria no dia da expiação, morria de uma certa maneira apontando para Jesus, que foi o cumprimento daquilo que eles tinham como meras sombras. Assim Jesus cumpre cada detalhe da lei. Ele diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E não será subtraído da lei um iota. Iota é uma letra desse tamanhozinho assim, quase você não consegue perceber quando você está lendo o texto. A menor de todas as letras, ele diz, essa menorzinha será cumprida, e ele cumpriu. Assim Jesus Cristo é este retratado aqui no Salmo, esse justo que tem prazer na lei do Senhor. Porque ele tem prazer no Senhor da lei. Os discípulos foram comprar alguma coisa para ele comer e quando voltaram encontraram ele conversando com a mulher samaritana.
E aí eles perguntaram para Jesus: você comeu alguma coisa? Jesus falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me move, é isso que me faz viver. E ele viveu e morreu para cumprir a lei eterna de Deus. Esta lei eterna de Deus é esta celebrada no Salmo 19. É esta celebrada no Salmo 119. É esta lei que envolve a lei natural, envolve a lei mosaica com todas as suas prescrições, restrições, naqueles aspectos aplicáveis a todas as pessoas, naqueles aspectos aplicáveis só à nação de Israel, naqueles que foram aplicados só durante a peregrinação do deserto e aqueles que são aplicados por toda a vida de um hebreu. Mas também aquela lei aplicada ao gentio, porque a lei suprema é a lei do amor. E quando eu falo lei do amor, talvez você fale assim: mas espera aí, existe amor na lei? Sim, o Deus de amor é o Deus da lei, o mesmo. Então, se você olhar e falar: aqui tem a luz do sol, ali tem a luz do sol, não pode ser essa luz do sol de natureza diferente daquela luz do sol, porque ambas têm a mesma fonte. Assim a lei, a justiça, a fidelidade, assim tudo que diz respeito ao caráter de Deus procede da mesma fonte, sendo também seu amor procedente da mesma fonte da lei. A lei e o amor se unem nesse sentido. É por isso que Jesus, quando está discutindo com um sábio da lei, em Mateus capítulo 22, o verso 37 a 39, o sábio pergunta para ele assim: qual é o grande mandamento? Qual é aquele mandamento que está acima de todos os outros, que engloba todos eles, que sintetiza todos eles? Jesus disse: o maior de todos é: ama ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Porque, queridos, para pensar. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não terei outro Deus além dele. Primeiro mandamento é cumprido. Eu não farei para mim imagem de esculturas. Eu não servirei, não adorarei outro Deus além do único Deus. Segundo mandamento é cumprido. Eu não vou tomar esse nome que eu amo tanto de maneira vã, leviana. Terceiro mandamento é cumprido. Eu vou separar um dia, um tempo, um momento. Talvez não seja o sábado, talvez seja o domingo, talvez seja a sexta, não sei qual é a sua realidade. Mas eu vou ter um momento para descansar o meu corpo e louvar e bendizer e adorar o meu Deus. Quarto mandamento é cumprido. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe por toda a vida deles e depois que eles morrerem também. Porque eles são os embaixadores de Deus na minha vida. Eu amo a Deus, por isso eu vou honrar os meus pais. Quinto mandamento é cumprido. E o sexto? Por que vou matar alguém, imagem e semelhança de Deus, se eu amo a Deus? Porque vou roubar? Não roubo, porque amo a Deus. Porque vou adulterar? Porque amo a Deus, não vou adulterar. Porque eu vou espalhar calúnias sobre as outras pessoas? Não, eu não vou espalhar calúnias sobre as outras pessoas. Porque as outras pessoas também são imagem e semelhança de Deus. E quando eu faço isso, eu fico diferente de Deus, pois Deus não espalha calúnias de ninguém. Quem espalha calúnia é o diabo. Porque eu vou cobiçar a mulher do próximo, o bem do próximo, o escravo do próximo? Eu não vou cobiçar nada, porque eu estou feliz com o que o meu Deus me deu. E se Ele não me deu, é porque eu não estou precisando. Ponto final. Assim, quando eu amo a Deus de todo o meu coração, os 10 mandamentos se tornam tão tranquilos e naturais. Perceberam? E aí você fala assim: e se eu achar o boi do meu vizinho extraviado? Eu recolho o boi, dou pasto para o boi, comida para o boi, no outro dia eu levo o boi lá na casa do dono do boi e digo aqui, ó: senhor Oswaldo, eu encontrei seu boi perdido lá e alguém poderia atropelar seu boi, eu recolhi, trouxe ele de volta, está aqui, valeu. Por que você fez isso, Marcos?
Por que você não fez um churrasco com o boi do Oswaldo? Porque o boi do Oswaldo pertence ao Oswaldo. Eu reconheço o Oswaldo como alguém feito à semelhança de Deus. O que eu faço para ele é o que eu gostaria que ele fizesse para mim. E eu faço isso porque eu amo a Deus. Pronto. Viu que as leis de Moisés, cada uma delas se encaixando em todos os seus detalhes. Eu me percebo leproso. Eu vou ao sacerdote e digo, eu acho que eu estou com lepra. O sacerdote faz o teste e diz, é verdade, você está com lepra. Imediatamente eu chego em casa e digo, Iraci, desculpa. Eu não quero que você fique leprosa. Eu não quero que meus filhos fiquem leprosos. Eu vou sair da cidade. Eu vou ficar fora da cidade. Se Deus me curar, eu volto. Se Deus não me curar, eu morro por lá. Mas eu não quero que vocês morram da doença que eu vou morrer. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu amo a Deus. E se isso acontece comigo, eu não quero que aconteça com vocês. O leproso sai. E por isso o leproso mora fora da cidade. Perceberam a lei de Moisés? A lei eterna é a lei do amor. É essa que rege todas as demais leis. Porque se eu obedecer o mandamento da lei não movido pelo amor, eu não obedeci. Eu tinha um professor que ele falava assim, queridos, nós precisamos obedecer prontamente e obedecer amavelmente. Obedecer a Deus prontamente e amavelmente, que o amor seja aquele que move a minha obediência. Porque se eu não estiver obedecendo por amor, não é obediência. Tem que haver amor na obediência. E a lei eterna é esta lei, onde você ama a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Vamos dar uma olhada no que diz Paulo aos Romanos, capítulo 13. Estamos caminhando para o final. Romanos 13. O apóstolo Paulo faz uma breve síntese. E ele nos diz o seguinte. Romanos 13, a partir do versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você amar o seu próximo, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º mandamento serão cumpridos nessa base. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 8 também. Ele reforça esse conceito ao dizer que se nós prestarmos atenção à lei régia, nós faremos muito bem. E o que diz a lei régia? Tiago capítulo 2, a partir do verso 8, ele diz, de fato vocês obedecem à lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, você é transgressor da lei. E por fim, 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, Paulo diz para os irmãos buscar os melhores dons. Mas imediatamente ele disse assim, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. John Wesley entendia assim, quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, Deus chama a nossa atenção para as suas prescrições e restrições. Mas na medida em que vamos caminhando nesta caminhada com Deus e crescendo rumo à maturidade, Deus faz nos olhar para a essência da sua lei, que é o amor. E é o amor aquele vínculo da perfeição que levará a cada um de nós a perceber como a lei deve ser cumprida. Porque a lei do Senhor está toda ela calcada no caráter de Deus, que é um caráter amoroso. E aqui Paulo disse assim,
Ainda que eu fale língua de homens, de anjos, se eu não tiver amor, terei feito nada. Se eu dou o meu corpo para ser queimado, se eu fizer o bem, mas não for movido por amor, perdi meu tempo. Verso 4, o amor é paciente. Se a lei diz para você ser paciente, é o amor que vai te dar essa paciência para cumprir a lei. O amor é bondoso. Se a lei diz para você ser bondoso e não fazer o mal, é o amor que te dará condições de ser bondoso e não fazer o mal. Se a lei diz para você não ter inveja, o amor é que te habilita para isso. Não ser orgulhoso, é o amor que te habilita a não ser vangloriar nas coisas. A não maltratar, não procurar seu interesse, não se irar facilmente, não guardar rancor. A lei está dizendo para que você se alegre com a justiça. E aqui diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele sofre, crê, espera e suporta. Nunca perece. Mas quando essas coisas que são perecíveis sumir, o que permanecerá é o que é perfeito. Porque em parte nós vemos como que por um espelho, mas quando vier o que é perfeito, nós conheceremos como somos conhecidos. O amor nos torna semelhantes a Deus. E a lei do Senhor, ela foi dada para que nós aprendamos como Deus quer ser amado. E se olharmos para a vida de Jesus, nós descobriremos que nós amaremos, nós cumpriremos a lei, quando nós, à semelhança de Jesus, amarmos a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei eterna. Esta é a lei que Jesus veio claramente explicar para eles, dizendo: tudo que foi dito se resume nisso aqui. Ama o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer esses dois mandamentos, toda a lei do Senhor estará sendo cumprida na sua vida e Deus estará sendo glorificado.